Olá, seja bem-vindo à Ciência e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o DECOM, que é o Departamento de Comunicação, que é o departamento da Ciência que cuida da comunicação institucional. Então, eu trouxe alguns slides, a gente vai passando aqui as informações, são informações bem genéricas, a gente está à disposição para tirar dúvidas, né, para conversar com quem precisar fazer alguma coisa relacionada à comunicação institucional. Então, para a gente entender o que é o departamento, o DECOM ele responde pelo planejamento e pela execução de ações que são integradas de comunicação interna, que é aquela comunicação voltada para o público interno, né, para os servidores, para os colaboradores, para os terceirizados, e pela comunicação externa, que é aquela voltada para a imprensa, para a sociedade e para públicos específicos de interesse da secretaria. Então, toda essa parte de comunicação entre a secretaria, né, como uma entidade, e todos os seus públicos, ela é coordenada e é planejada pelo DECOM. Então, a gente tem uma missão, que aí vocês podem dar uma olhadinha aí com mais calma, mas é promover, né, sempre considerando a ética, sempre considerando ações eficientes, a comunicação da ciência com esses públicos, que foi o que eu falei agora, e o nosso objetivo final é promover a saúde, fortalecer o SUS no âmbito do município e manter a imagem da secretaria como um órgão competente, transparente e de referência em saúde pública. Isso é o que a gente considera a nossa missão da comunicação. Então, a gente tem uma equipe formada por 9 pessoas. Essas 9 pessoas elas estão divididas em 2 gerências. Então, a gente tem um departamento, uma direção e 2 gerências. Uma gerência que é de jornalismo e uma gerência que é de comunicação em saúde. Então, essas gerências atuam de forma articulada e a gente desenvolve ações que são de jornalismo, de relações públicas, publicidade e propaganda e de mídias sociais. Então, desses 9 profissionais, a gente tem 6 que são lotados no próprio DECOM, que funciona na sede da secretaria, na Avenida Maceió, e 3 pessoas que trabalham em unidades descentralizadas, que eu vou já mostrar para vocês, né? E, além disso, a gente tem uma equipe terceirizada que ajuda a gente nas atividades de telejornalismo, de fotojornalismo e de conteúdo para as redes sociais. Então, na sede, a gente tem eu, que sou diretora, a Francismar Lopes, que é a gerente de comunicação em saúde, a Luana Becassis, que é o apoio administrativo, a Sandra Monteiro, que é gerente de jornalismo, a Tânia Brandão, que é jornalista e está no cargo de assessora, e o Tiago Vasconcelos, que é designer e social media. E aí, os 3 servidores que a gente tem em unidades descentralizadas são a Eurivânia Galúcio, que é jornalista, trabalha no DEVAI. A Marcela Normando também é jornalista e fica lá na Moura Tapajós, na maternidade. E o Renildo Rodrigues, que fica no Departamento de Vigilância Sanitária, que é a Visa Manaus. Então, esses 3 profissionais, eles estão nesses departamentos, mas eles atuam de forma articulada com o DECOM, porque eles desenvolvem ações de comunicação. Vamos lá, então aqui as fotinhas, né, do pessoal, para vocês terem ideia de quem nós somos. Então, eu, a Luana, a Sandra, a Tânia, a Fran e o Tiago. E os 3 que funcionam, que trabalham nas unidades centralizadas, a Eurivânia, o Renildo e a Marcela. E aí, para vocês terem uma ideia do que o departamento faz, a gente separou aqui 4 grandes áreas, que são as seguintes. Então, a gente faz jornalismo. O que é o jornalismo? A gente atende a imprensa, a gente produz texto, a gente produz fotografia, a gente produz áudio, a gente faz levantamento de pautas positivas, ou seja, de assuntos de interesse da ciência que podem ser divulgados externamente e internamente. A gente agenda e acompanha entrevista, a gente monitora o material de imprensa que é veiculado, então, para a gente saber se o material que a gente produziu foi bem aproveitado, o que estão falando da ciência, se estão falando bem, se estão falando mal. Então, a gente faz todo esse levantamento que é chamado de clipping, né? Então, a gente analisa para ver onde a gente está, onde a gente quer chegar, se a gente está falhando em algum lugar, onde a gente está indo melhor, né? Onde a gente precisa melhorar. Então, basicamente, a gente faz isso em jornalismo. Aí, na parte de relações públicas, a gente faz o conteúdo para o Jornal Mural, que é um jornal que tem na sede da Ciência, e a gente dá apoio para todas as ações de relação institucional.
Na parte de publicidade, então a gente faz um planejamento anual do que a gente acha que é relevante divulgar com campanhas, passa esse levantamento para a Secretaria de Comunicação, que nos apoia na elaboração dessas campanhas. A gente ajuda as agências que vão fazer essas campanhas com briefing, ou seja, dizendo o que a gente deseja daquelas campanhas, o que elas devem ter de conteúdo, onde a gente quer chegar, que resultados a gente quer obter, né? E a gente trabalha também com a padronização do material que é gráfico, que é institucional da Sensa. Então, sinalização, produtos que são individuais, por exemplo, um folder, uma cartilha, esse tipo de material a gente também faz e a gente coloca dentro dessa área de publicidade. Mídias sociais e digitais, né? A gente tem a gestão das contas da Sensa nas redes sociais, então hoje a gente trabalha muito com o Instagram, que é o nosso principal canal, a gente tem também Facebook e trabalha com o YouTube. Os outros canais, a gente no Twitter a gente tem um perfil, mas a gente ainda está com ele muito de forma muito retraída, porque a gente precisa de equipe e tudo, então basicamente a gente trabalha com esses 3 que eu citei. E a gente faz nesses 3 interação com o usuário, a gente aprova e avalia material também de saúde para as redes sociais da prefeitura, que eles utilizam muito material da saúde para fazer a divulgação nos canais deles também. E a gente faz a gestão do site oficial, que é o Sensa.Manaus, depois ele está anotadinho aí para vocês, e da nossa intranet, que também é uma área muito bacana para todo mundo acessar, porque nessa área a gente coloca conteúdo de interesse do servidor. Bom, daí a gente tem aqui quais são os principais focos da comunicação, para que a comunicação existe, né? Então, o que a gente quer? Primeiro, com o nosso trabalho, ampliar os mecanismos de comunicação com os mais de 10 mil servidores, né, incluindo você, que constitui público interno da Secretaria. Então, a gente trabalha nesse sentido, de fortalecer a comunicação interna. Um outro ponto, a gente trabalha para fortalecer a comunicação com os públicos externos, né? E aí a gente cita alguns que são os mais interessantes. A imprensa, porque ela dá uma amplitude para tudo aquilo que a gente precisa divulgar. A população em geral, que é atingida pelo material que a gente coloca nas redes sociais, que a gente coloca no site, pelas campanhas publicitárias que a gente faz, né? E para públicos específicos, às vezes a gente precisa se comunicar com determinado segmento da sociedade para, por exemplo, fazer uma ação de promoção em saúde, né? Para fazer uma campanha específica. Então, a gente se comunica também com públicos específicos. Além disso, a gente quer, né, nesse processo de comunicação, organizar, registrar e monitorar as nossas ações e resultados, para a gente ver sempre o que a gente pode melhorar e trabalhar sempre para contribuir, para dar mais visibilidade, para fortalecer a imagem positiva da Sensa junto à opinião pública, ou seja, para as pessoas terem uma imagem, terem uma ideia de uma Sensa que funciona, de uma Sensa eficiente, de uma Sensa organizada. Aí a gente, no nosso trabalho do dia a dia, a gente divide essas atividades em 4 eixos. Um eixo é relacionamento com a imprensa, o outro é com a população, o outro é informação, integração e valorização do servidor, e o outro é mais interno, que é essa questão da organização e da estruturação do nosso próprio departamento, para a gente poder atuar de uma forma mais eficiente. E aí a gente tem alguns produtos que eu queria apresentar falando, mas depois vocês poderão consultar esses produtos e alguns de vocês vão passar a receber. Então, quem entra começa a acessar esses canais e começa a verificar quais são os produtos que a gente tem no dia a dia, que são produtos de rotina. Então, muito provavelmente, a pessoa que entra na Sensa vai entrar no grupo de WhatsApp. A gente tem uma lista de transmissão que a Sensa informa. Então, quem entrar e tiver interesse em receber as mensagens da Sensa Informa, é só entrar em contato com a gente, né, para informar o número do telefone que usa no WhatsApp. E aí a gente passa a alimentar regularmente. Então, vamos lá, os produtos que a gente tem: textos jornalísticos, fotos, áudios, vídeos, etc. Temos a lista, que eu falei agora, que ela é atualizada de acordo com a necessidade. Então, a gente coloca cards, a gente coloca notícias, a gente coloca campanhas, a gente coloca tudo aquilo que a gente acha que é de interesse do servidor.
E para fazer parte da lista é isso, basta informar o número do telefone que a gente registra, você salva o número Sensa Informa no seu celular e aí tudo que a gente postar você vai receber. A gente tem um boletim semanal de notícias, que é o Sensa Notícias, que ele faz um balanço da semana anterior. A gente tem um telejornal, que é interno, e é o Saúde em Foco, ele passa na sede, passa em algumas unidades de saúde onde a gente tem equipamento disponível para isso. Temos um mural informativo na sede, temos a intranet, o site, tá? Que é o sensa.manaus.am.gov.br, onde tem informações não só de interesse interno, mas de toda a população. O nosso perfil no Instagram é @sensamanaus, então é legal seguir a Sensa. O nosso perfil no Facebook é Sensa Manaus. A gente tem um canal no YouTube que é Sensa Manaus também. A gente realiza periodicamente um café com a secretária, que ele está aberto para os servidores, então a gente faz um convite pela lista de transmissão e pelos grupos de WhatsApp. E aí você pode se inscrever e conversar com a nossa secretária. Normalmente o encontro é às sextas-feiras, com um café mesmo, e aí são tratados assuntos de interesse do servidor. Então é bem bacana, legal de participar. Então, quando houver uma oportunidade, participe. E aí a gente tem também as campanhas publicitárias, né, que vocês vão ver sempre que a gente produz uma campanha, a gente compartilha internamente. E agora eu queria apresentar para vocês algumas dicas, né, do que vocês podem solicitar para o DECOM. Então, uma delas é assim, tem um assunto que eu acho relevante, que é um assunto positivo, que a gente pode dar visibilidade para isso, comunica para a gente que a gente faz um material para a imprensa, faz para as redes sociais, marca entrevista, né, dá uma dimensão para essa pauta que você considerar relevante. Claro que isso você vai discutir com a sua chefia, e aí sugere isso e a chefia passa para a gente. É só mandar um e-mail lá para o DECOM. E aí eu vou já dizer para vocês qual é o e-mail. Então, isso vocês podem solicitar. Ó, preciso, ou acho interessante, ou penso que esse assunto seja bacana de ser divulgado externamente. A gente vai fazer isso, tá? Preciso padronizar um material informativo. Preciso sinalizar, colocar uma placa de identificação na minha unidade. Essa placa aqui é antiga, ou esse setor não existia, eu preciso sinalizar. Ou a unidade está sendo reformada, ou está sendo construída. Então, vocês podem pedir para o DECOM, que o DECOM vai fazer essa padronização. Elaborar peças de divulgação e campanhas publicitárias. Então, a gente tem um calendário de saúde que é bem extenso, e tem algumas necessidades também que a própria área técnica identifica como uma necessidade de comunicação. Então, comuniquem para a gente, informem, digam o que vocês acham que é necessário, a gente troca uma ideia e desenvolve as peças para vocês, tá? Aí elaborar peças mais pontuais, tipo convite, certificado, placas de homenagem. Então, vocês têm a ideia, têm essa necessidade, peçam que a gente coloca no padrão. Ajustar peças de comunicação pré-existentes, às vezes tem uma cartilha, tem um folder antigo, então passa para a gente, antes de pedir para imprimir, que a gente coloca no padrão, porque a gente ajusta a cor, ajusta a logomarca, tá? Antes desse material ser produzido, ser impresso, né? Ser mandado para a gráfica. Aí, se precisarem, peçam orientação para o uso da logomarca, a gente vai fazer isso também, né? E as peças todas têm que ser aprovadas pelo DECOM, não façam peças sem passar pela gente. Tem uma informação super bacana para botar na intranet, né? Divulgar alguma ação que foi feita numa unidade, num distrito, junto à comunidade, tem fotos, tem informação, tem algum informe que seja legal colocar para a participação de todos, manda para a gente, pelo e-mail que a gente coloca na intranet. Se precisar de apoio para transmitir um evento técnico ou um evento científico pelas redes sociais, que a gente chama de lives, podem pedir nossa ajuda que a gente vai colaborar com vocês também, tá? E aí, algumas recomendações do que não fazer. Então, não é permitido produzir, compartilhar ou publicar qualquer material institucional sem aprovação do DECOM. Por quê? Porque a gente precisa colocar no padrão visual, no padrão de linguagem, né? Então, não é permitido que cada servidor faça um material que seja institucional. O que é um material institucional? Que leva o nome ou a logomarca da Sensa ou da prefeitura, tá? Não vale também criar perfis em redes sociais.
a gente tem uma política que é municipal de comunicação, e essa política diz que toda a comunicação via redes sociais, ela tem que ser centralizada pelos canais oficiais da secretaria, tá? Então, não vale ter perfil do serviço tal, perfil da unidade básica tal, não pode, tá bom? Também não vale atender a imprensa diretamente sem a gente estar fazendo essa mediação, a gente DECOM, né? Então, se algum jornalista ligar, procurar a unidade, procurar por vocês diretamente, não tem problema, né? Vocês poderão atender, mas antes disso, vocês peçam um tempinho para comunicar o DECOM, e aí a gente se articula com a imprensa para poder organizar melhor essa fala de vocês, essa entrevista que vocês pretendem dar, o que o jornalista está solicitando, tá bom? Não vale também falar em nome da ciência, sem prévio acordo com o DECOM, então se manifestar em redes sociais, por exemplo, respondendo pela ciência, né, comentando com ciência, isso a própria ciência vai fazer via DECOM. Não pode também utilizar o nome ou a logomarca da prefeitura em material que não seja autorizado. Não pode solicitar impressão de material sem esse material ter passado pelo DECOM. Então, por exemplo, já vou pedir para o departamento de administração imprimir um folder. Vejam primeiro se esse folder passou pelo DECOM, se ele foi ajustado, se ele foi produzido pelo DECOM. Se ele não tiver sido feito dessa maneira, não tiver tido aprovação prévia do DECOM, não peçam, passem primeiro pela gente, tá? E realizar qualquer tipo de ação institucional de modo independente, ou seja, eu vou criar aqui um jornal, eu vou criar um perfil nas redes sociais, eu vou criar um site. Não, vamos conversar primeiro, aí a gente vê como é que a gente pode dar visibilidade para essas informações que necessitam ter essa visibilidade, né? Ter uma amplitude e tal, chegar até o público externo. A gente da comunicação vai ajustar com vocês qual é a melhor forma de fazer isso, tá bom? Não de modo independente. E aí, esse é o nosso contato, decom.ciência@gmail. A gente está super à disposição, né? Não só para tirar dúvida, mas para fazer mesmo o material que for necessário, para ajudar o servidor que está antenado, que está preocupado em dar visibilidade para determinados temas. Então, a gente está super à disposição, a gente está de portas abertas para vocês. Entrem em contato, decom.ciência@gmail. Qualquer assunto que vocês precisarem, coloquem no DECOM que a gente vai responder, tá bom? E aí, é isso, a gente agradece e estamos de portas abertas.